Anastasia, excelentíssimo senhor, querido amigo Fernando Marcos Blazer, secretário municipal de esportes, representando nosso prefeito Márcio Lacerda, que tem feito um brilhante trabalho na área da nossa cidade, ilustríssimo senhor José Olívio Martins Carneiro, diretor da Associação Comercial de Minas Gerais, representando o querido amigo e presidente Roberto Fagundes, ilustríssimo senhor Sérgio Bruno Zé Coelho, presidente do Minas Tênis Clube, que dispensa apresentações, ilustríssimo senhor Luciano Fagundes, vice-presidente da Federação Mineira de Futebol, ilustríssimo senhor Edson Simão, presidente do Pampulha Yacht Clube, de 90 a 94 e atual presidente, ilustríssima senhora Helena de Castro, representando o presidente do Pampulha Yacht Clube no período de 61 a 63, o senhor José Olímpio de Castro, ilustríssima senhora Suzana Cabral, representando o presidente do Pampulha Yacht Clube no período de 63 a 71, o senhor José Cabral, também em memória, ilustríssimo senhor Sandoval Soares de Azevedo Filho, presidente do Pampulha Yacht Clube do período de 71 a 77, representado pela senhora Vera Lúcia Portela Azevedo, ilustríssima senhora Badia Mafra, representando o presidente do Pampulha Yacht Clube no período de 77 a 81, o senhor Paulo Mafra, em memória, ilustríssimo senhora Márcia Montenese, representando o presidente do PIC no período de 81 a 86, o senhor José Luiz Santos Azevedo, memória, ilustríssimo senhor Félix Ricardo Gonçalves Montinho, presidente do Pampulha Yacht Clube do período de 86 a 90, ilustríssimo senhor Antônio Mafra, presidente do Pampulha Yacht Clube do período de 94 a 98, ilustríssimo senhor Acácio Maia da Silva, funcionário mais antigo do Pampulha Yacht Clube, ilustríssimo senhor José Martins, funcionário aposentado, ilustríssimo senhor Joaquim Estevam da Mata, ex-funcionário do Pampulha Yacht Clube. Saúdo da figura de Ricardo Tavares, todos os associados aqui do Pampulha Yacht Clube. Gostaria de saudar também da figura do meu amigo Eduardo Azevedo, todos os funcionários do Pampulha Yacht Clube aqui presentes, senhoras e senhores. Quem passa pela orla da Lagoa da Pampulha e se encanta com a paisagem das águas tranquilas, emolduradas por belos jardins, não consegue evitar que seus olhares também se detenham sobre algumas das construções às margens do Espelho d'Água. A Igreja de São Francisco, a Casa do Baile, o Museu de Arte estão entre essas construções que, inequivocadamente, casam seus traços arquitetônicos de modo harmonioso e envolvente com a paisagem. Também está entre essas construções o majestoso perfil do Pampulha Yacht Clube, o PIC. E não é sem razão que isso acontece. Nasceu de projeto arquitetônico desenhado na mesma prancheta que Niemeyer traçou as linhas da própria lagoa e as suas principais construções. Seus jardins tiveram a mesma inspiração mágica de Boulamak. Cobriu de folhas e flores diversos espaços à beira da lagoa. Suas paredes abrigam expressões do mesmo Portinari, que já levaram a nível exponencial na Igreja de São Francisco a religiosidade do povo mineiro. Debruçado sobre as águas da lagoa, aberto para a compreensão privilegiada de um espaço com vocação para tornar-se um ícone de Belo Horizonte, o PIC não foi, no entanto, apenas mais uma bela construção. Ele ali se situou com uma função específica. Enquanto a Igreja de São Francisco dava expressão à face religiosa dos mineiros, enquanto o Museu de Arte evidenciava sua inclinação natural para as artes e a cultura, enquanto a Casa do Baile indicava seu gosto por festas formais, o PIC sinalizou
que também o lazer, o esporte e o convívio social de alto nível são faces integrantes do estilo mineiro de ser. Foi assim que, 20 anos depois de ter inaugurado o complexo da Pampulha, Juscelino Kubitschek, seu grande idealizador, retornou a Belo Horizonte, em 25 de janeiro de 61, então na condição de senador da República, para ser paraninfo da festa de inauguração do PIC. A presença de Juscelino avalizava a ideia de que faltava um conjunto por ele idealizado, um clube de lazer, esporte e convívio, como aquele que se inaugurava com o nome de Pampulha Yacht Club. De fato, toda a inspiração que sustentava a criação do clube visava que ele fosse como a Pampulha, um produto capaz de alcançar a projeção não apenas em Minas, mas em todo o Brasil. Para tanto, ele daria às ofertas de lazer, esporte e convívio uma marca especial de sofisticação, um estilo de tranquilidade ainda não vista, aquele primor que, servindo-se da grandiosidade e da exuberância, falasse ao coração dos mineiros. Este povo que é sabidamente discreto, mas é, ao mesmo tempo, polido, requintado e exigente. A festa de inauguração, que além de Juscelino, contou com a presença de grandes atores da época, como o Grande Otelo e a Nilza Leone, já sinalizava que um novo estilo ali se consolidava. Notícia nos maiores jornais do país, a festa teve realmente a melhor sequência na gestão de cada um dos seus presidentes à frente do clube. Do pioneiro José Olímpio de Castro Filho ao atual presidente Edson Simão. Todos se esmeraram no cuidado com a sede magnífica, na sua ampliação possível e na sua modernização permanente. Gradativamente, foi lançado um cardápio de grandes festas que passaram ao calendário social de Belo Horizonte, como o Baile do Havaí, à beira de sua monumental piscina, a arrebatadora festa junina e o tradicionalíssimo Réveillon amarelo e branco. O clube promoveu jantares dançantes, sessões de cinemas, seguido do piano de Célio Balona, viagens, festivais de férias e bailes de carnaval, ao mesmo tempo em que formou equipes em várias modalidades esportivas, formatou torneios e reuniu atletas de vários países. Sempre sensível às exigências emergentes, como as rápidas mudanças de nosso tempo, criou a Comissão Jovem, um comitê feminino, o Programa da Serenidade, o Espaço Criança. Também instalou em suas dependências a boate, o Scott Bar, a galeria de arte, novos restaurantes, bares e lanchonetes. É assim que o PIC chega aos seus 50 anos. Tem atrás de si um passado que honra a inspiração com que foi criado. E diante de si tem uma estrada sem fronteiras, cabendo-lhe percorrê-la com a mesma determinação com que se posicionou como um dos maiores clubes de Minas e do Brasil. Estão de parabéns os idealizadores, presidentes, diretores, funcionários e sócios, que formam a grande família PIC. O diploma de honra ao mérito que hoje esta Câmara destina à instituição, destina-se por inclusão a cada uma dessas bravas pessoas que deram de si para que Belo Horizonte abrigasse um clube perfeitamente afinado com os valores, as tradições, os sentimentos e as esperanças dos mineiros. Eu visitei o PIC agora alguns dias atrás com o prefeito Márcio Lacerda, e uma coisa me chamou muita atenção. Eu sou vereador de Belo Horizonte e a gente briga pela questão do convívio. Eu lembro da luta do Edson ali para a gente fechar ali aquela Bandeirantes, para a gente ter um momento de convívio ali no domingo. Na época, em 2001, 2002, as pessoas se posicionando contra. Hoje as crianças se encontram lá, andam de bicicleta, né, Edson, que é um corredor lá. E quando eu fui no PIC,
uma coisa que eu acho que é importante a gente estar aqui resgatando, e eu discuto muito isso, que cidade que a gente quer. Eu fui, quando novo, criado lá, eu lembro dos festivais de férias do Pique, lá do Eduardo, lá na boate, da gente brincando, era aquela turma do laranja, do verde, do vermelho, do amarelo, os ônibus ali na Praça do Papa. Era bom que a gente dava um descanso, né, para as mães. E quando eu voltei lá, depois de algum tempo, era a mesma coisa. Enquanto a gente vê a cidade se impermeabilizando, enquanto a gente vê a cidade se verticalizando, o Pique manteve as características dele, horizontal, com aquela piscina, da mesma maneira, se modernizando, claro, como foi feita a nova sede aqui, como novos equipamentos, acompanhou as questões da sociedade, da modernidade, mas manteve o que eu acho principal, que a questão do convívio social. A gente via as famílias ali, e o Edson ainda brincou comigo, depois que eu saí do prefeito, eu fui nadar lá no Pique, porque eu acho que o Pique, ele